Olha, notícia importante, você morador do Pinheiro, Mutange, Bebedouro. O Ministério Público Federal, por meio do grupo de trabalho que acompanha o caso Pinheiro, em Alagoas, entrou com uma ação civil pública para que a Braskem seja condenada a reparar integralmente os danos socioambientais causados pelas atividades de exploração de salgema. Na ação, a reparação não deve ser menor que 20 bilhões e meio de reais. Tiago Correia tem as informações. Ao todo, a investigação que culminou nesta ação aqui do Ministério Público Federal durou mais de um ano. O documento final de todo esse processo de apuração pode ser considerado um dos mais completos, que traça um raio-x exato sobre a atual situação que envolve os bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, com relação à questão ambiental que está causando e que foi causada pela extração de salgema ali naquela região. Essa ação, que é um dos documentos mais completos, considera não só os levantamentos feitos pela CPRM, mas como vários outros órgãos que estão envolvidos nesse processo de investigação. Nós conversamos com todas as procuradoras do Ministério Público Federal, que explicaram para a gente alguns dos detalhes desses vários pedidos que são feitos com base nessa ação. A primeira a falar foi a doutora Niedia Caspari, que falou sobre essa investigação e mostra para a gente quais são as principais linhas adotadas para chegar nessa ação, que, repito, durou mais de um ano de investigação e é um documento que traz um raio-x completo da situação. Vamos ver o que ela disse. O que nós fizemos foi uma ação calcada em todas as provas coligadas aos autos durante toda a instrução. O estudo foi baseado em mais de 50 técnicos que participaram desses estudos. Então, assim, a ação está bem fundamentada. Isso nós temos consciência disso. Então, a questão é se com o estudo de uma outra empresa, é um dos pedidos, para que essa empresa ela faça um estudo com relação à recuperação da área, à extensão dos danos, quais as medidas, se possível, que seriam melhor aplicadas para a recuperação de toda a área degradada, ver os efeitos causados pela mineração até agora, o que é que se pode fazer. Tem a questão também lá do cisilhamento, se esse estudo ele pode apontar se a área de alguma forma pode ser recuperada. Então é tudo nesse sentido, né? Que somente um órgão técnico que trabalha com essas questões ambientais que vai mostrar a melhor solução para os nossos pedidos principais, que é a indenização dos danos e a recuperação da área degradada. Ao todo, o Ministério Público Federal quer que a Braskem seja condenada a um pagamento para reparos de danos ambientais e socioambientais causados na região, um valor que não seja menor a 20,5 bilhões de reais. Só que essa ação não pede apenas a condenação da Braskem. Acompanhe. O nosso pedido principal é direcionado à Braskem, causadora direta do dano socioambiental que nós estamos imputando nessa ação civil pública. Subsidiariamente, nós pedimos a condenação por responsabilidade ambiental da União, do Estado de Alagoas, do Instituto de Meio Ambiente e também da Agência Nacional de Mineração. A gente considerou que a Agência Nacional de Mineração, como quem concede a lavra, e o IMA, Instituto do Meio Ambiente, que é o órgão licenciador, eles teriam o dever de melhor fiscalizar todas essas atividades. A União e o Estado, eles recebem uma contraprestação também dessas atividades, que são das receitas que são auferidas pela Braskem, e também eles têm a responsabilidade em relação ao quadro de pessoal do próprio IMA e da ANM. Outro ponto importante que o Ministério Público Federal solicita é que a Braskem seja condenada a não receber mais incentivos fiscais, pelo menos não até o pagamento dessa situação e a resolução da problemática que envolve a região. Acompanhe. A contrapartida para o recebimento dessas linhas de crédito, que são linhas de crédito privilegiadas no nosso país, a empresa tem que ter uma forma correta de atuação.
No momento em que se verifica uma atuação que não tenha o melhor resultado para a população, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista ambiental, é preciso questionar esse financiamento que é repassado por um banco de desenvolvimento com caráter público no nosso país, como o BNDES. Não é uma suspensão definitiva, mas que primeiro a empresa se alinha ao que diz a lei para poder voltar a receber. Exatamente. A gente precisa avaliar qual é que é a postura real da empresa para verificar e confirmar esse recebimento dos benefícios do BNDES. Essa ação foi protocolada na Justiça Federal na última sexta-feira e já foi distribuída para a primeira vara federal. O processo agora segue seu curso natural. A ação foi proposta na última sexta-feira. Ela agora vai ser analisada pelo juiz. Não há um prazo específico, porque ele vai levar um tempo até decidir, né, analisar os documentos. É uma ação complexa, um pouco grande, né, mais de 300 páginas, então demora um pouco para ser analisada. Mas na sequência ele vai decidir, né, o que a gente pediu liminarmente. Qualquer atividade econômica, ela exige a responsabilidade, né, do ente que está explorando e está se beneficiando dos recursos econômicos e também do Estado na parte da responsabilização pela fiscalização e acompanhamento da atividade econômica. Então, se não há essa responsabilidade, se não há esse acompanhamento, temos hoje os exemplos, Brumadinho, Mariana, e aqui esperamos evitar que haja uma tragédia na região do Pinheiro e adjacências. O Ministério Público Federal reitera que esse é apenas um dos primeiros passos. O grupo de trabalho formado para analisar a situação permanece ativo e novas ações devem ser elaboradas e terminadas ao longo desses próximos dias. Voltamos ao estúdio. Tiago, importante frisar aí que essa é apenas uma das ações. Segundo a procuradora aí, é a segunda ação. Outras ações também serão impetradas aí na Justiça. Detalhe importante, essa visa apenas recuperar os danos ambientais. Ainda não se entrou no mérito, pelo menos o Ministério Público Federal ainda não entrou no mérito aí do ressarcimento para as famílias dessa região, das regiões, né? No caso do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, mas novas ações irão ser impetradas e são ações federais, por isso que é o Ministério Público Federal, é na Justiça Federal. Nós entramos em contato com a Braskem, com o IMA, o Governo do Estado, a Agência Nacional de Mineração e a União, só que ninguém nos respondeu. Daqui a pouco a gente vai voltar a esse assunto com mais informações sobre o bairro do Pinheiro.